Vem para o palco, Joyce. Eis aqui a Joyce. Gratidão, Andréia, por este convite, por estar podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento com esse público seleto que frequenta a plataforma Samper, o seu canal do YouTube, e é uma alegria imensa estar aqui essa noite, podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência de vida com esse público que vai nos assistir aqui, tanto ao vivo quanto gravada, esse nosso encontro. Gratidão por essa oportunidade. E hoje, o tema da nossa Masterclass é como controlar a ansiedade de forma natural. Então, nós vamos aprender aqui dicas práticas no nosso dia a dia de como controlar a ansiedade de forma natural. Mas antes eu vou me apresentar para o público que ainda não me conhece. Eu sou especialista no universo emocional feminino, mas antes de tudo, eu sou uma mulher, filha do Deus único e verdadeiro, cristã, desde a barriga da minha mãe, filha amada de Deus, filha de Hilda e Genésio, irmã do Gelber, tenho 53 anos de idade, não tenho vergonha de compartilhar a minha idade, porque é a minha experiência de vida. Sou casada há 28 anos com o Luiz, mãe de um lindo jovem, Daniel, de 20 anos. Sou formada em serviço social, atuei como assistente social, mas por missão de vida, hoje sou terapeuta especialista do universo emocional feminino. E é uma alegria poder viver essa experiência. Hoje eu trabalho com mulheres, meu público são mulheres 40 mais, que vivem sobrecarregadas, ansiosas, presas em padrões emocionais disfuncionais. E eu ensino e acompanho essas mulheres a retomarem o gerenciamento das suas vidas, tanto física, quanto emocional e quanto espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. E através de um método terapêutico estruturado específico para as mulheres. Por quê? Porque utiliza a ciclicidade feminina e as suas oscilações hormonais que vão conduzir o processo terapêutico durante as sessões. Mas vamos ao assunto de hoje, né? Vamos falar o que é a ansiedade. Estão preparados? Vamos lá. Próximo slide. O que seria ansiedade? Ansiedade não é fraqueza. Ansiedade é um sentimento, é uma emoção, quando você fica com excesso de futuro na sua mente. Você tenta controlar algo que ainda não aconteceu. Você imagina que esteja acontecendo. Você cria na sua mente uma fantasia, uma cena que ainda nem existe, mas o seu cérebro não entende se essa cena é real ou não é real. E o seu corpo reage como se essa cena fosse real. Então, precisamos tomar cuidado para não vivermos lá na frente, no futuro, de forma ansiosa. Agora eu quero que você me conte aqui no chat, você que está nos acompanhando ao vivo, se você sente que no dia a dia você vive mais no futuro ou você vive num estado de presença do aqui e agora.
Reflita. Ansiedade é viver constantemente pensando no futuro. Então, agora, existem alguns dados, e esses dados, infelizmente, são alarmantes. No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o primeiro país em casos de qualquer tipo de transtorno de ansiedade. 18,6 milhões da população brasileira já foi diagnosticado com algum tipo de transtorno de ansiedade. Esse índice, ele é maior entre as mulheres, chegando a quase 8% nas mulheres. E nos homens, é um pouco menor, caindo para 3,2%. Mas por que será que as mulheres sofrem mais com o transtorno de ansiedade? Porque um dos sintomas da ansiedade é o estresse. E o estresse causa muito mais danos nas mulheres do que nos homens. Por quê? A fisiologia da mulher é diferente das dos homens. Nós, mulheres, somos cíclicas. Nós temos a ciclicidade feminina, as oscilações hormonais que a mulher enfrenta no mês, devido aos seus períodos de pré-menstrual, menstrual, pré-ovulatório e ovulatório. Mas isso é um outro tema para uma outra masterclass. Aqui é só para sinalizar que essas oscilações hormonais fazem com que nós fiquemos mais estressadas e o estresse ocasiona a ansiedade. Então, já no homem, o estresse, ele movimenta, porque o hormônio da testosterona é típico do masculino. Então, esse hormônio, o homem lidar melhor com os níveis de estresse, desde que sejam níveis saudáveis, porque se o homem está passando por um período de estresse crônico, ele também corre o risco de desenvolver a ansiedade. Mas na mulher é mais fácil de ter a ansiedade devido à ciclicidade e às oscilações hormonais que a mulher sofre ali mensalmente. Por isso que é mais suscetível a desenvolver a ansiedade entre as mulheres. Não que os homens não tenham, os homens também têm, mas as mulheres, devido às oscilações, são mais suscetíveis a esse sintoma de estresse e ansiedade. Então, alguns sintomas da ansiedade. Na sintomatologia clínica, nós temos vários sintomas: coração acelerado, sente frio na barriga, fica com a boca seca, acha que vai acontecer algo ruim a qualquer momento, sintomas que fazem você sofrer intensamente. A ansiedade, ela é uma emoção natural do ser humano. É suscetível todo ser humano passar por ansiedade, porque nós temos a ansiedade natural, por alguns momentos que a gente tem de um enfrentamento de algum problema, ou do enfrentamento de uma decisão que a gente precisa tomar, muito importante. Então, antes de uma viagem, a gente fica ansioso. Então, nós precisamos administrar se nós estamos num estado de ansiedade natural ou num estado de ansiedade disfuncional, de ansiedade crônica. Então, a ansiedade faz parte da nossa natureza e é uma emoção que a gente não pode eliminar ela de vez das nossas vidas, porque se você acha que você está ansiosa, você quer fazer, vou acabar de vez com a ansiedade na minha vida. Não, isso não acontece, porque a ansiedade faz parte da vida.
O problema é quando nós estamos com excesso de ansiedade, que vai causar danos, que aí é diagnosticado o transtorno de ansiedade, que faz as pessoas sofrerem, as pessoas sentirem uma preocupação e medo extremos, mas em situações simples do dia a dia, rotineiras, e isso acaba prejudicando a qualidade de vida, causando sofrimento constante e interferindo no dia a dia ali, no seu sono, no seu bem-estar físico, emocional. Então, nós temos que prestar atenção que a ansiedade existe, ela é uma emoção, um sentimento, um sintoma natural, desde que não fique exagerado no seu dia a dia. 24 horas em estado de ansiedade, 24 horas em estado de alerta. Então, precisa tomar cuidado para não entrar nesse estado que não faz parte da sua vida normal e tradicional. Aí você tem que ligar, opa, eu não era assim, eu estou assim, o que está ocasionando isso em mim? E os sintomas são esses que estão aí na tela, tem os físicos e os cognitivos. Os físicos nós já falamos alguns, né? Taquicardia, palpitações, tensão muscular, muita tensão, né? Que seus músculos ficam duros, você nem consegue se movimentar. Dá também alterações gastrointestinais. Geralmente as pessoas que são ansiosas, elas têm o intestino preso. Altera a sudorese, você fica com a boca seca, fadiga crônica, um cansaço extremo, porque as emoções que nós acessamos na ansiedade são o medo e a raiva, elas consomem muita energia do nosso corpo, e isso afeta o nosso físico. E afeta também o nosso cognitivo, né? Pensamentos negativos, nós criamos situações na nossa mente que nem existem e deixam a gente de forma disfuncional, acreditando que aquilo vai acontecer ou que aquilo está acontecendo, sendo que está normal, não está acontecendo nada, mas a sua mente entende que está acontecendo algo e te tira do equilíbrio. Então, você fica com dificuldade de concentração, com estado de alerta constante, o cérebro fica ligado ali 24 horas, vai acontecer algo, emoções ruins, a sua mente fica ali girando, girando, girando. Estado de alerta, parece que vai acontecer qualquer coisa ruim ali de imediato. E instabilidade, irritabilidade, impaciência e total insegurança emocional. Isso é o que a ansiedade faz numa pessoa que está com transtorno de ansiedade. Ela já foi diagnosticada com transtorno de ansiedade, ela pode desenvolver alguns desses sintomas ou vários desses sintomas ou todos esses sintomas e mais alguns outros que nós podemos ver aqui para frente. Então, agora eu vou contar um pouco da minha história. Eu tive crise de ansiedade generalizada na maturidade. E inicialmente eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, fui medicada, porque dependendo do grau, precisa da medicação para centrar, para regular os hormônios do estresse e da adrenalina, o cortisol, que fazem parte dos hormônios que deixam nós estressadas. E o que aconteceu comigo? Aqui nessa primeira imagem, como vocês podem ver, foi antes do meu processo de autoconhecimento.
em 2022, quando eu tive a crise de ansiedade generalizada. Eu fui diagnosticada porque o que estava acontecendo comigo? Estava passando por um momento de estresse no meu trabalho, muito forte. Então, o meu cortisol lá nas alturas, a adrenalina lá nas alturas, e eu, além de tudo, estava no período da perimenopausa. A perimenopausa é o período que a mulher fica antes de entrar na menopausa, que a mulher só entra na menopausa depois de 1 ano que ela deixa de ser cíclica. E eu estava nesse período que antecede a menopausa. Então, os hormônios caem, a mulher fica com vários sintomas, e eu desenvolvi vários desses sintomas pela queda hormonal, juntamente com o estresse alto, devido a questões que eu estava passando no meu trabalho. Juntou tudo, culminou na crise de ansiedade generalizada. Tomei remédio, mas não fiquei só nos remédios. E eu fiz um conjunto de ações que me levaram a sair desse diagnóstico de crise de ansiedade generalizada. Procurei ajuda médica, psicológica, com terapia, inicialmente terapia com psicólogo, depois com psicanalista, e depois passei por um profundo processo de autoconhecimento. E tudo ajuntou e ajudou a eu melhorar este diagnóstico e a sair deste estado de ansiedade que eu me encontrava. E também fiz uma reeducação alimentar, porque é muito importante aquilo que nós consumimos na nossa vida, porque nós somos frutos daquilo que nós nos alimentamos diariamente. E nessa reeducação alimentar que eu fiz, o meu lema foi: desembalar menos e descascar mais. Uma alimentação mais natural, uma alimentação sem açúcar, uma alimentação sem farinha branca, uma alimentação sem produtos alimentícios industrializados que estimulam a ansiedade na nossa vida. Então, tudo que Deus criou, Ele criou perfeitamente para nós nos alimentarmos, tudo que vem da natureza com equilíbrio, nós nos alimentando, vamos ter o nosso organismo mais saudável, o nosso metabolismo, porque na perimenopausa também, o metabolismo da mulher desacelera, fica mais difícil de perder gorduras acumuladas. E aqui em 2022, eu estava sofrendo todos esses sintomas: acúmulo de gordura, acúmulo de estresse, insônia, irritabilidade, mau humor assim extremo, nem eu me aguentava, eu dormia muito mal, toda noite, quando eu pegava no sono, já estava na hora de acordar para levantar, para ir para o trabalho, e tudo culminou na crise de ansiedade generalizada. Então, mulheres, você que está nos assistindo, que já está 40 mais ou 35 mais, você está entrando nesse período da perimenopausa. Então, vocês precisam acompanhar com um profissional ginecologista, para ver se você já está nesse período, a fazer um acompanhamento com um nutricionista funcional, fazer uma reeducação alimentar, para você evitar ter esses sintomas que são perfeitamente controlados através de alimentação, atividade física, terapia, processo de autoconhecimento. É muito importante você, mulher, se cuidar, desde sempre. Mas passou dos 30, 35,
Se observe, você vai ver que fica mais difícil de perder aqueles quilinhos a mais que a gente vai acumulando. Então, já procura os profissionais para te auxiliar e não acontecer como aconteceu comigo e como acontece com muitas mulheres que não se cuidam, deixar culminar na ansiedade. Mas eu não tinha esse conhecimento. Eu adquiri esse conhecimento posteriormente. Nessa imagem do meio, eu já tinha feito a reeducação alimentar, já tinha desinflamado o meu corpo, porque os alimentos inflamam o nosso corpo. E você vai vivendo, sobrevivendo, né? E só vai ali, e aqui eu já tinha feito a reeducação alimentar, já tinha desinflamado meu corpo, já tinha desinflamado meu intestino, já tinha desinflamado o meu cérebro, porque a ansiedade é uma inflamação que dá no nosso cérebro. E se o seu intestino está inflamado, ele não produz os neurotransmissores que vai ajudar a você ter uma qualidade de vida. Isso nós vamos ver mais para frente na nossa Masterclass. E aqui em 2023, eu já estava com o meu organismo desinflamado, já estava passando pelo meu processo de autoconhecimento e estava me reencontrando. E em 2025, eu conheci esse método chamado TEPM, que é o que eu atuo hoje, trabalho e aplico nas minhas clientes, e eu já estava posicionada, curada, sabendo a minha missão de vida, que foi vir a este mundo para libertar as mulheres das prisões emocionais. Então, muito cuidado, mulheres. Essa foi uma parte da minha história e eu vivi isso na pele, eu senti isso na pele e eu consegui superar isso através de métodos que nós vamos ver aqui, que são simples do nosso dia a dia. Simples, mas que a gente precisa praticar. Porque não adianta você vir aqui nessa aula, aprender e não praticar. Então, o excesso de ansiedade que você tem hoje, ele não acontece do nada. Foi algo que você vivenciou na sua história, que você experienciou durante a sua história de vida e aconteceu uma ruptura, um conflito que hiperativou a sua amígdala cerebral, que é a região do cérebro onde nós chamamos do radar de ameaça, onde processam as emoções. E no caso da ansiedade, as emoções predominantes são o medo e a raiva. Então, quais as possibilidades dessa causa do seu excesso de ansiedade? Inúmeras, das mais variadas possíveis, porque está na sua história. Então, você pode ter os mais variados gatilhos que dão ansiedade em você. No meu caso, foi um estresse crônico, e ainda teve o físico, né? Mas, na sua história, você pode ter outros gatilhos que vão despertar a ansiedade em você. Pode ser excesso de comparação, julgamento, excesso de informação negativa, ou medo constante. Cada um vai ter o seu gatilho de acordo com a sua vida, com a sua experiência e com a sua história. Então, as pessoas têm o hábito de dizer que são ansiosas. As pessoas não são ansiosas. As pessoas estão ansiosas por algum motivo, por algum gatilho. É um estado de ansiedade que você pode superar através das ações que nós vamos ver logo mais. Então, a ansiedade, ela tem tratamento, se for necessário, químico,
precisa, no meu caso, eu precisei iniciar com os remédios, mas a partir do momento que eu fiz a reeducação alimentar, que eu desinflamei o meu corpo, em 3 meses, eu já estava com o meu corpo totalmente desinflamado, já estava desmamando dos remédios e me priorizando, me cuidando, criando novos hábitos saudáveis para eu viver e não mais sobreviver, como eu estava antes de iniciar esse processo de autoconhecimento. Então, precisa se conhecer, mulher, você precisa se conhecer, e assim, você não é ansiosa, você está ansiosa, é um estado que é perfeitamente curável. Então, a maioria dos pensamentos de uma pessoa que está ansiosa não existe, nem aconteceu ainda. Mas o nosso cérebro acredita que eles estão acontecendo ou que vão acontecer, porque o nosso cérebro foi criado para nos proteger. Nosso cérebro tem 2 funções principais: nos proteger e economizar energia. Então, por esse excesso de padrão de proteção, você acaba ficando num lugar de medo e de insegurança. Então, você vai se sentindo cada vez mais ansiosa e vai pressionando a sua mente. Você vai acreditando que você está realmente naquele estado de ansiedade e a sua mente acredita e vai criando as mais variadas formas de te informar todos os sintomas que você está passando ali, que não existem na realidade, mas para você eles existem e você está sentindo todos aqueles sintomas que nós já conversamos no início da aula. Então, as pessoas, quando iniciam com excesso de ansiedade, e isso não é tratado, isso não é ressignificado, o seu sistema cerebral vai hiperativando a amígdala cerebral e vai dar uma pane no seu sistema e vai drenar toda a sua energia, você vai ficar com esgotamento mental, com esgotamento físico, e se você, porque a emoção raiva e medo, elas drenam muito a nossa energia, e se você viver nesse modo de medo, de raiva, você vai ficando esgotada, e esse esgotamento, tanto físico quanto mental, podem surgir um estado de depressão. Não é, assim, não é verídico que toda ansiedade vira depressão. Mas se você viver num estado contínuo de ansiedade, de gasto de energia, isso pode minar e você pode entrar no estado depressivo, ficando apática, sem energia e, além da ansiedade, desenvolver um quadro depressivo. Por isso que é muito importante nós nos conhecermos, nós sabermos aquilo que faz bem ou não faz bem para nós. Então, se eu fico num estado de alerta constante, com medo, cheia de pensamentos negativos, vai gerar um ciclo vicioso, doentio, e eu só vou sentir essas emoções ruins, medo, insegurança, rejeição, abandono, isso vai fazer muito mal para mim. Então, eu preciso aprender a gerenciar os meus pensamentos e a fazer detox emocional. Então, agora nós vamos ver por que as mulheres têm mais ansiedade. Por que a ansiedade atinge mais as mulheres? Hoje em dia, as mulheres assumiram demandas que não eram suas, mas que acabaram sendo por causa de situações do dia a dia
que ela teve que assumir uma casa sozinha, sustento dos filhos, trabalhando fora, sustentando a casa, a família, tendo uma jornada dupla, às vezes tripla. Isso gera um excesso de estresse, juntamente com as oscilações hormonais que a mulher já sofre mensalmente, mais preocupação exagerada financeira, porque ela precisa produzir, precisa dar conta de tudo, dar conta da casa, da família, do trabalho, dos filhos e de todos. E se ela vive nesse estresse, nessa preocupação, vivem com medo, medo de serem julgadas, porque elas têm medo de assumirem que estão ansiosas, de assumirem que precisam de ajuda. Então, nós mulheres precisamos assumir o nosso estado, precisamos pedir ajuda, não podemos nos reprimir emocionalmente falando, porque emoções reprimidas viram ansiedade. Ao longo da nossa vida, nós fomos ensinados a reprimirmos as nossas emoções pelos nossos cuidadores, que falavam, engole o choro, fica quieta, agora não é hora de você falar, e você vai engolindo, vai deixando, acumulando essas emoções, não expressando, não tratando, não liberando, não limpando essas emoções da sua mente, e isso vai acumulando, e uma hora explode. Então, todas as demandas que você tem ali no dia a dia, mais essas emoções não processadas ao longo da vida, reprimidas, guardadas, você, uma hora, explode, gerando uma crise de ansiedade. Por isso que é muito importante você se conhecer. Se você ainda não passou por um processo de autoconhecimento, foi o que me ajudou, a principal ferramenta que me ajudou a eu me reequilibrar emocionalmente. O processo de autoconhecimento, com todas as outras técnicas, educação alimentar e outras mais que nós vamos falar mais para frente. Então, a causa raiz da ansiedade. Existem várias possibilidades da ansiedade estar acontecendo na sua vida. Então, você pode desenvolver ansiedade por feridas emocionais que não foram tratadas ao longo da sua vida. Você pode desenvolver ansiedade relacionada à ferida emocional da rejeição que você teve e você não tratou ao longo da vida, a ferida emocional do abandono, da humilhação, que estão ligadas à ansiedade. Excesso de informações na sua mente. A sua mente está repleta de sujeira emocional. Então, o impacto dessas informações negativas que você consome diariamente através do que você vê, do que você assiste, das redes sociais, dos programas, de quem você acompanha. Cuidado para não poluir a sua mente com excessos de coisas e informações desnecessárias que vão te tirar do estado de equilíbrio para você não viver ansiosa. E se acontece alguma situação que vai te deixar um pouco ansiosa, que é uma ansiedade natural, mas você não sabe lidar, e aí você vai ficando naquele estado de ansiedade contínuo, todos os dias, várias fases do dia, uma ansiedade crônica. Então, o seu cérebro ele vai tentar buscar na sua memória recursos que você desenvolveu ao longo da vida para lidar com aquela situação de estresse e ansiedade. Só que se esses recursos não foram gerados
ao longo da sua vida, esses recursos saudáveis, você só vai reforçar os padrões negativos, porque você não vai ter nada de bom para resgatar na sua memória. Pelo contrário, você vai reforçar os padrões mentais negativos que você veio trazendo ao longo da sua vida, com tudo que você viu, viveu, sentiu e experienciou. E também nós podemos desenvolver ansiedade depois de um estresse, né, um transtorno de estresse pós-traumático, por algum trauma que você sofreu, por algum acidente, por alguma perda, mas aí você já trata para não desenvolver o transtorno de ansiedade. E agora eu vou perguntar aqui no chat, para quem está nos acompanhando, quem aqui aumentou a ansiedade na pandemia? Responde aqui no chat. Acho que não teve ninguém que não aumentou a ansiedade na época da pandemia. Porque nós vivemos ali um período de medo excessivo, era medo de pegar Covid, era medo de morrer, era medo de perder alguém da família, medo de perder o emprego, de ficar sem alimento, era algo novo que nunca tínhamos vistos, medo de ficar sem remédio, e aí vai. Vários medos, várias emoções ruins, muita raiva também pode ter sido acionada nesse período. Então, o excesso desse medo faz com que o nosso cérebro paralise, ou ataca, ou foge. São as 3 atitudes que o nosso cérebro faz quando nós estamos com esse excesso de emoções, de estresse, de medo, de raiva. Então, esse estresse excessivo, esse medo, quando nós sentimos eles, nós ficamos com o sangue nas nossas extremidades do corpo, porque o nosso cérebro prepara o nosso corpo para correr, fugir do problema ou atacar. Só que quando nós estamos passando por uma ansiedade crônica, um estresse crônico, seguido, direto, o nosso cérebro entende que nós estamos sendo ameaçados. Então, o cérebro fica preparado para fazer isso. Ou correr, fugir, ou atacar. Então, nós ficamos aquela cara pálida que eles falam, né? Aquela fisionomia branca, porque nosso sangue vai todo para as nossas extremidades para nós nos defendermos, fugirmos e se livrar do problema. Só que na ansiedade, muitas vezes, o problema ele não existe. A sua mente está criando o problema que pensa que vai existir lá na frente, ou que você já está passando por um problema porque você está com transtorno de ansiedade. Então, é muito importante fazer esse acompanhamento e ter o diagnóstico feito por um profissional da saúde, um médico psiquiatra. Então, esse excesso de ansiedade, de estresse, ele danifica o organismo. E quando nós estamos com o organismo danificado, nós temos tendência a danificar as nossas células. E o ambiente fica propício para gerar doenças. Células danificadas podem gerar câncer, porque o câncer nada mais é do que uma célula deteriorada, danificada. Excesso de estresse, hoje em dia, pode ser um forte causador de câncer, porque o estresse deixa o nosso organismo ácido, e o nosso organismo ácido danifica células, e células doentes ocasionam das mais variados tipos de doença, inclusive o câncer. Então, precisamos tomar cuidado com o nosso estresse do dia a dia, com as nossas emoções, andar em harmonia, para que nós possamos produzir células saudáveis e produzir saúde. Porque a saúde nós produzimos através de um emocional equilibrado,
de uma alimentação saudável, que vai melhorar a nossa parte fisiológica e a nossa parte emocional. Então, no físico, a ansiedade, ela causa várias... Pode passar. A ansiedade, ela causa várias consequências no nosso sistema, tanto físico, quanto emocional, quanto mental, social e no dia a dia. Então, no físico, reforçando, coração fica acelerado, taquicardia, a região do cérebro fica hiperativada, tensão muscular crônica, insônia, distúrbios do sono, problemas gastrointestinais, o hormônio da adrenalina e cortisol lá nas alturas, elevadíssimo. Você sente falta de ar, aperto no peito, tensão muscular, dores no corpo, boca seca, tremores, sensação de frio na barriga. Então, é muito importante você observar se você já está desenvolvendo algum desses sintomas, além do cansaço extremo e falta de energia. Porque se você já desenvolve no seu dia a dia com frequência esses sintomas no seu físico, você está tendo sintomas de ansiedade. E os danos que a ansiedade causa no nosso emocional e no nosso mental. Nós vivemos pensando de forma negativa repetidamente. Nada vai dar certo. Totalmente no negativo, no pessimismo. Medo excessivo e preocupação constante. Nós ficamos com dificuldade de concentração, fica num alerta constante ali, o cérebro ligado, constantemente em alerta. Você sente aquela perda de controle, mais irritabilidade, mais impaciência, um cansaço mental constante que suga a sua energia. Você pode ter crises de choro, crises de angústia, e podendo evoluir esse quadro, caso não seja tratado, para uma tristeza profunda, podendo desenvolver até quadros depressivos. E nos relacionamentos sociais, os impactos na vida social. Geralmente a pessoa tende a se isolar socialmente, a se irritar com as pessoas que estão ali convivendo com você no dia a dia, as pessoas próximas. Você tem medo do julgamento das pessoas, tem dificuldade de tomar decisões com clareza, com consciência, cria conflitos familiares e conjugais ou com pessoas próximas, porque você está totalmente na ansiedade, totalmente no estresse, totalmente no medo, na raiva. E danos para a nossa vida prática. Causa queda de produtividade, dificuldade do foco no trabalho, em desenvolver o seu negócio, causa muita procrastinação. Você sempre deixa para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje, vai empurrando para frente, empurrando, medo excessivo de errar, de não dar certo, e você fica paralisada diante de decisões simples que você precisa tomar ali no seu dia a dia, mas você não consegue. E isso impacta na sua vida prática, no seu dia a dia. Então, a ansiedade não tratada, ela não afeta somente a mente, ela desgasta o seu corpo, ela rouba a sua paz, ela te enfraquece, enfraquece seus relacionamentos e pode fazer você ficar somente num estado de sobrevivência e não viver a vida e o seu propósito que Deus planejou para você viver aqui neste mundo. Então, precisamos controlar, aprender a controlar a nossa ansiedade. E os primeiros passos para nós controlarmos a ansiedade, né? As intervenções iniciais para nós controlarmos a ansiedade.
reconhecer. Eu estou diferente. A minha realidade atual. Eu estou num estado de ansiedade. Como eu estou me sentindo? Olhar para dentro e perceber o que mudou em mim. Eu preciso ser uma observadora dos meus pensamentos. Assumir o papel de observadora, diferenciar os fatos e as criações mentais, os fatos reais e aquilo que a minha mente está tentando criar para que eu possa acreditar. Então, eu preciso saber discernir o que é real e o que a minha mente está criando, porque eu estou num estado de ansiedade. E eu preciso praticar o jejum de informações negativas. Eu tenho que filtrar as informações que entram no meu cérebro, principalmente se eu estiver já num quadro diagnosticado de crise de ansiedade. E para eu não entrar na crise, eu também faço esse filtro. Então, evitar assistir notícias sensacionalistas, de morte, selecionar o que você consome ali nas redes sociais, na internet, na TV, filmes que você assiste que hiperativam essa região de ameaça, de ansiedade, de estresse, jogos que também ativam isso. Então, a nossa mente, ela não diferencia o real do virtual. Então, para a sua mente, se você está ali, está acontecendo. Quem aqui nunca assistiu um filme e chorou no filme? Porque se identificou com a história do filme, para o seu cérebro aquilo estava acontecendo. Então, cuidado com o que você coloca para dentro da sua mente, porque o nosso cérebro, ele não diferencia o real do virtual. E muitas vezes a manipulação da nossa mente acontece também através de músicas que nós ouvimos e escutamos, das letras das músicas, né, que nós internalizamos dentro de nós. Então, essas músicas de estilo sofrência gera angústia, gera tristeza, gera depressão, porque você vai lembrar de algo, de alguma coisa que possivelmente pode ter acontecido no seu passado. Isso não acontece com todas as pessoas, só por quem passou por essa situação durante a vida. E essa música vai te dar o gatilho, aí você vai ficar deprimido, só que você está ali numa balada, você está num bar e você não quer ficar, e aí você vai procurar beber para se sentir mais animado, você vai procurar algo que te tire desse estado que te remeteu a um passado mal resolvido na sua vida, emocionalmente falando. E essa música acaba virando um gatilho, gerando depressão, angústia, e isso acaba te manipulando. E geralmente nos bares tocam esse tipo de músicas justamente para isso, para a pessoa pedir mais bebida, para a pessoa consumir, para o bar lucrar, e assim por aí vai. Isso é feito de forma intencional. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós colocamos para dentro das nossas cabeças, da nossa mente, do nosso emocional. E pessoas que são ansiosas, elas não ficam no momento presente. Elas ficam lá no futuro, vivem lá na frente, com excesso de futuro. E pessoas que estão no passado, com excesso de passado, tendem a desenvolver a depressão. Então, nós precisamos viver no momento presente, no aqui e no agora. Porque se eu fico preocupada com pensamentos repetitivos, negativos, e se der errado, e se alguém se machucar, e se alguém morrer, e se alguém ficar doente, e ficar alimentando a mente com esses pensamentos negativos, na hora que você precisar ocupar
ocupar verdadeiramente a sua mente para resolver uma situação real que está acontecendo ali, você não vai ter mais energia para lidar com aquela situação, porque você ficou sofrendo antecipadamente um problema que nem existia, que você criou na sua mente, e na hora que esse problema, por um acaso, vier a existir, você não tem mais energia e condições de lidar com ele, porque você se ocupou antes. Então, preocupação exagerada também danifica a nossa mente e as nossas emoções. Nós precisamos, sim, planejar, mas não preocupar. Nós precisamos planejar o nosso futuro, planejar o nosso negócio, planejar a nossa vida, mas não se ocupar antes, se preocupar. Então, nós precisamos viver de forma saudável. E quando estivermos com ansiedade natural, saudável, perfeito. É uma emoção, é um sentimento natural, como nós já falamos. Mas eu não posso viver lá no futuro ou lá no meu passado. Eu preciso estar em estado de presença. E aprender a estar nesse estado de presença, onde eu estiver. Fatos corriqueiros do dia a dia. Estou lavando uma louça. Estou concentrada naquilo que eu estou fazendo. Eu não estou pensando lá na frente, nas contas que eu tenho que pagar, nos negócios, não. Eu estou ali presente. Eu estou assistindo um espetáculo de teatro. Eu estou ali presente, naquele momento, assistindo ao espetáculo, prestando atenção na mensagem, naquilo que está sendo passado, vivendo ali o aqui e agora, o momento presente. Então, nós precisamos aprender a viver nesse estado de presença. Isso vai fazer com que você evite a ansiedade. Então, eu preciso gerenciar os meus pensamentos. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Nos pensamentos, a mesma coisa. Então, eu preciso pensar uma coisa de cada vez e viver no estado de presença. E a renovação da nossa mente, diariamente. Na Bíblia, a palavra de Deus já está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus já deixou no seu manual de regra de fé e prática não vivermos ansiosos. Um livro de sabedoria milenar que já está aí para nós podermos praticar e vamos colocar em prática na nossa vida, para nós sairmos dessa situação de ansiedade, desse estado de ansiedade, dessa prisão mental e emocional, e limpar toda essa sujeira que você foi acumulando durante anos e anos da sua vida. E para isso, existe o detox emocional. Pode passar. Detox emocional. São dicas simples, básicas do nosso dia a dia. Beber água. Olha como é simples. Água é vida. Água hidrata o seu organismo. E quando você tem excesso de medo, de ansiedade, você já percebeu que você tem mais vontade de ir ao banheiro? Desaguar? Então, e a água é fundamental para a nossa regulação metabólica. Vai ajudar a limpar os hormônios do estresse, que é o cortisol e a adrenalina. Então, beber água de qualidade no nosso dia a dia, de acordo com o seu peso, com o seu tamanho. Beba água de qualidade no dia a dia. Isso vai ajudar a hidratar o seu corpo e a eliminar as toxinas
da ansiedade em você. A água ajuda a limpar, lavar, mais uma vez reforçando. Nosso cérebro aprende por repetição. Então, eu não me canso de repetir aquilo que faz bem para o nosso organismo. Eliminar de vez esses hormônios do cortisol e do estresse através da água. Olha que coisa simples. E muitos de nós, e principalmente nós mulheres, deixamos de praticar esse hábito saudável no dia a dia ali na correria, esquece, cria o hábito da garrafinha. Eu tô aqui agora, vou beber água, que eu já falei demais. Beber água diariamente. A quantidade exata de água necessária para o seu corpo. De acordo com o seu peso, com a sua altura, você multiplica por 0,35, vai dar a quantidade exata de água que você precisa beber ali no seu dia a dia. E a pessoa ansiosa geralmente tem o intestino preso. E se você se hidratar bem, você vai ter o intestino funcionando de forma regular, vai produzir os neurotransmissores adequados para ter uma boa qualidade de vida e não desenvolver ansiedade. Porque se o seu intestino está inflamado, ele não produz o GABA e nem a serotonina. O GABA é um neurotransmissor que gera um processo de tranquilidade, calma e relaxamento no seu dia a dia. E se você está com o seu intestino inflamado ou cheio de sujeira e de toxinas, esses hormônios não vão ser produzidos como deveriam ser e vai inflamar o seu corpo e o seu cérebro, gerando a ansiedade. Porque o GABA e a serotonina, que é um neurotransmissor de felicidade, não vão estar em níveis suficientes para você ter uma boa qualidade de vida. Além do que nós já falamos, e vou repetir novamente, porque nosso cérebro aprende por repetição, consumo excessivo de informações negativas. Limpa isso da sua mente, né? E nós temos aqui ferramentas para restaurar a nossa saúde emocional de forma natural e saudáveis. Ferramentas de autorregulação. Além do processo de autoconhecimento, como eu já repito agora, como eu já falei e repito agora, nós precisamos nos conhecer. Precisamos investigar o que causa ansiedade ou os gatilhos que sentimos no dia a dia na nossa vida, identificar, acolher e ressignificar estas situações no nosso dia a dia, para não desenvolvermos o transtorno de ansiedade generalizada. Mas tem a técnica de respiração, a respiração chamada quadrada. É uma técnica simples que te traz para um estado de presença, onde você vai se centrar e vai entrar nesse estado de presença. Ela é simples, ela é quadrada porque são em 4 tempos e em 4 modos. E funciona da seguinte maneira: você vai inspirar profundamente pelo nariz, contando 1, 2, 3, 4. Prender a respiração e contar mais 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Vai expirar o ar suavemente pela boca em mais 4 tempos. 1, 2, 3, 4. E prender novamente a respiração por 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Repetindo essa respiração por até 4 vezes, ou por aproximadamente 2 minutos, ou até você se acalmar e entrar num estado de presença. Isso vai te ajudar a sair de uma crise de ansiedade. É simples, você lembra, quadrado,
4 tempos, 4 segundos e 4 tipos de respirações. Inspira, segura, expira pela boca, prende, mais 4 tempos e repete, até você se acalmar. Isso vai te ajudar a você sair da crise de ansiedade, do estado de ansiedade. E também ajuda você, no caso, se você tiver ali com insônia na hora de dormir, também te acalma, te relaxa e ajuda. E nós precisamos aprender a criar uma rotina de sono saudável. Isso muitas pessoas não fazem devido à correria do dia a dia, à loucura que é a nossa vida, mas precisamos criar esses hábitos de rotina de sono saudável. Escureceu, se você já está em casa, vai diminuindo as luzes da casa. A última refeição da noite, faça ela no máximo até às 19 horas. Eu sei que na vida corrida do dia a dia, a pessoa está estudando à noite, não consegue, mas se você tem condições, se você está em casa e tem condições, pratique essa rotina do sono. Procure ingerir na refeição da noite alimentação mais leve, mais suave. Desligue telas, pode ser de TV, de celular, de computador, pelo menos 2 horas antes de dormir, porque essas telas, essas luzes ativam o seu cérebro e faz com que você não durma ali como deveria dormir, tendo um sono restaurador, uma noite de descanso, entrando no sono REM, né, de um sono reparador. Então, antes de dormir, desligue as telas, ouça uma música tranquila, faça uma meditação, leia um livro, desacelere a sua mente, que o seu corpo vai entender que você está entrando num estado de descanso, e a sua mente vai entender que está agora é hora de desligar e dormir. Prática de atividade física ajuda muito a controlar a inflamação do corpo, a oxigenação do cérebro e os sintomas de ansiedade. Mas tem que tomar cuidado, porque a prática de atividade física tem que ser leve. Um alongamento, uma caminhada no parque, porque a ansiedade precisa sair do seu corpo, e não somente da sua mente, porque as emoções, as sensações ficam gravadas no nosso corpo, e o nosso corpo precisa entender que isso precisa ir embora. Só que, ao praticar atividade física, você tem que tomar cuidado, para não praticar atividade física que vai estimular a produção de cortisol. Porque se você fizer uma atividade física de alto impacto, que vai estimular o seu cortisol, a sua adrenalina, isso vai te aumentar o estado de ansiedade. E aí, ao invés de te ajudar, só vai piorar o quadro. Por isso que tem que ser uma atividade física leve, que te relaxe, que te oxigene o cérebro, que desinflame o seu corpo, mas que não estimule o cortisol, o estresse e a adrenalina, porque senão você vai praticar atividade física e vai continuar ansiosa e só agravando o seu quadro de ansiedade. Então tem que pesquisar, né, com a pessoa, personal trainer, um profissional da área, quais as atividades físicas, aqui eu trouxe 2, né, uma caminhada, um alongamento, que você pode fazer para você diminuir o seu estado de ansiedade, e não potencializar, né. Então, essas são algumas dicas de forma natural para você controlar a sua ansiedade. Só que assim, não é de forma isolada. Você precisa praticar no seu dia a dia continuamente. Continuamente no seu dia a dia, praticar todas essas técnicas para você sair desse estado de ansiedade que você se encontra, ou evitar entrar num estado de ansiedade. Porque se você prevenir, é melhor do que remediar. Então, é melhor você não ter ansiedade, mas se por um acaso você está tendo ansiedade, você já sabe o que fazer para sair dela.
e agora você também já sabe o que fazer para não entrar nela. Então agora, você que está nos acompanhando aí ao vivo, reflita. Metaforicamente falando, vamos supor que você tem aí na sua região 2 terrenos. Um terreno que está limpo, arado, pronto para plantar. Uma semente que vai produzir e dar muitos frutos. A terra já está adubada, prontinho. E você tem também na sua região um outro terreno que está sujo, cheio de entulho, de mato. Em qual desses terrenos você deseja plantar a sua semente? Responde aí no chat para gente. Lógico, né? No terreno limpo, óbvio. Mas será que você está plantando a semente do seu propósito de vida num terreno limpo? Ou você está plantando num terreno sujo, cheio de sujeira emocional? Precisamos estar atentas. Nós tomamos banho todos os dias, nos higienizamos o nosso corpo físico. Mas e a sua mente? E as suas emoções? Você faz um detox emocional diário? Você faz um detox no seu dia a dia ou com uma frequência semanal? Isso é muito importante, porque nós precisamos limpar a nossa mente dessa sujeira que nós vamos carregando ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, de estresse, de correria, de vida no automático, de modo sobrevivência. Nós só vamos acumulando lixo emocional, sujeira emocional, e uma hora essa sujeira vem à tona e que surgem as doenças físicas, porque o nosso emocional atinge diretamente o nosso físico. Então, precisamos tomar cuidado e consciência de que o nosso estado emocional interfere no nosso físico e interfere no espiritual. E a partir do momento que eu detecto isso, que eu entro no estado de presença, de consciência, que eu não me deixo contaminar com essas informações que nos rodeiam ali todos os dias, com pessoas tóxicas, com informações tóxicas, isso não me pertence, isso pertence a elas. Isso não é meu, isso é delas. Então, nós precisamos ter essa consciência, viver no estado de presença e realizar esse detox emocional diariamente através da renovação da nossa mente. É muito importante nós renovarmos diariamente a nossa mente. Pode passar. E se você percebe que a sua ansiedade está ali te prejudicando e que você já teve consciência disso, você já adquiriu esta consciência, isso é muito importante. Só o fato de você estar aqui nessa noite, assistindo essa aula, com esse estado de consciência, já te trouxe noções de como lidar com este tema, com esta situação na sua vida. Então, é importante agora você colocar em ação, porque consciência sem ação não vai transformar a sua vida, não vai mudar a sua vida. Então, nós precisamos limpar toda esta sujeira emocional que está dentro de nós. A limpeza dessa sujeira emocional é um comportamento diário
é um comprometimento de um comportamento diário, um compromisso com a sua saúde integral. Você precisa assumir esse compromisso, praticar o que você aprendeu aqui hoje, para sair deste estado de ansiedade ou para não entrar num estado de ansiedade. E lembrando mais uma vez, você não é ansiosa, você está ansiosa por algum motivo que você viveu, experienciou ao longo da sua vida e que vai gerar esse estado em você. Então, agora, eu quero fazer um convite para você. Se você se encontra num estado de ansiedade, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou te explicar como é que funciona o método terapêutico que eu aplico nas minhas clientes para te tirar dessa prisão emocional, deste estado de ansiedade que você se encontra neste momento. Então, é uma jornada que nós vamos trilhar para você se libertar dessa emoção, desse sentimento disfuncional que está te tirando do sério, te tirando do seu equilíbrio, te tirando da sua harmonia de vida. Então, agora, se você se identificou, as 3 primeiras pessoas que entrarem em contato comigo pelo WhatsApp vão receber gratuitamente uma sessão diagnóstica e de bem-estar emocional para você ter uma melhor qualidade de vida. Então, você que está assistindo aqui essa live ao vivo já pode entrar em contato comigo se você tem essa condição de ansiedades, né? Se você está nesse estado de ansiedade, ou se você vai assistir gravada, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp para você receber essa sessão diagnóstica de bem-estar emocional e para nós entendermos melhor o seu momento. E eu agradeço a você que nos acompanhou aqui durante esta aula, por esse tema muito importante hoje, de ser estudado, de ser tratado e de se praticar tudo aquilo que você aprendeu aqui hoje na sua vida, para você não entrar em estado de ansiedade. E se você, por um acaso, já estiver no estado de ansiedade, sair desse estado de ansiedade. Gratidão, Andréia, e a todos os ouvintes. Muito bem, senhora Joyce Monteiro. Que conteúdo massa! Olha, se você perdeu o começo dessa live, mesmo que você tenha assistido mais de 50%, vale a pena assistir o replay. Vale a pena, para tudo, assiste. Se você já passou por alguma crise de ansiedade, se você percebeu alguns dos sintomas que precedem um pico de estresse, que precedem momentos em que a ansiedade ultrapassa os limites, opa, acendeu aí, levantou-se uma bandeira vermelha. Então preste bastante atenção, assista o replay, escreva nos comentários, manda mensagem para Joyce lá no direct do Instagram. Deixa eu colocar de novo aqui, ó, o perfil dela do Instagram. Acompanhe. É uma pessoa que passou por isso, que sabe o quanto isso é sofrido. Ela passou por esse espiral, por essa roda dos ratos. E ela conseguiu sair disso, se libertar disso e ter uma qualidade de vida real, parar de sobreviver e viver. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A Joyce trouxe dados aqui do Ministério, da Organização Mundial da Saúde. Então, há uma projeção, há uma preocupação muito grande
E esse aumento de pessoas que pedem afastamento, que entram para receber auxílio do INSS, pessoas que estão trabalhando e acabam tendo que se afastar, isso se deu logo após a pandemia. Então, mudaram muitas coisas aqui dentro e as pessoas não estão sabendo lidar. E está tudo bem. Busque ajuda, porque existe quem possa te ajudar. Existem profissionais gabaritados, comprometidos, competentes para te ajudar. Médicos, psicólogos e terapeutas, como é o caso da Joyce. A Joyce é o avatar transformado, porque ela passou por toda essa jornada e venceu. Então, ela sabe exatamente como te ajudar a vencer, a não se deixar mais dominar pela ansiedade. Joyce, eu só tenho a agradecer pelo seu tempo, pela qualidade do conteúdo que você trouxe aqui. Lembrando que esse conteúdo, pessoal, esse conteúdo é um conteúdo exclusivo da minha comunidade Samper. Tá vendo o QR Code aqui, ó? Se você escanear esse QR Code agora, você vai para a plataforma onde você vai ter acesso, vai poder adquirir, fazer parte da comunidade Samper. Você vai pagar uma anuidade e dentro dessa plataforma tem todas as masterclass já gravadas. Essa daqui logo, logo vai estar lá dentro da plataforma. E tem uma variedade de conteúdos, de ferramentas para o seu autoconhecimento, para o seu desenvolvimento, para você destravar seus talentos, suas competências, suas habilidades. Então, ali tem workshop sobre o Ikigai, que é uma ferramenta fantástica. Tem sessão de coaching em grupo sobre a Roda da Clareza. Eu aplico essa ferramenta em grupo. A Roda da Clareza tem material para você baixar e fazer exercício, porque todos os conteúdos, exceto as palestras, tem algumas palestras também, mas todos os demais conteúdos, treinamentos, workshops, sessão de coaching em grupo, tem ações práticas, porque como a Joyce falou, se você não praticar, nada vai mudar. Não é mágica. Ninguém aqui tem pó de pilim-pim-pim. Não é mágica. É método, é processo, é metodologia. Então, nisso o nosso trabalho tem muito em comum. Se você não se colocar em movimento, se você não se comprometer com a sua mudança, quem é que vai se comprometer? E toda mudança perene, toda mudança que permanece e que gera frutos, ela tem que acontecer de dentro para fora. De dentro para fora. A mudança começa internamente. Depois, com o tempo, ela vai transparecer. E todo mundo vai notar que você mudou, que você cresceu, que você está mais fortalecida. Então, é um processo. Não adianta querer pular etapas. A oportunidade está posta, está diante de você. Tanto ter um acompanhamento com a Joyce, uma coisa não invalida a outra, tanto quanto participar da minha comunidade. Todo mês tem conteúdo novo, todo mês tem novidade. Então, você vai participar de uma jornada de crescimento e de autodesenvolvimento dentro dessa plataforma. Então, se você quiser, é só escanear aqui ou me mandar mensagem lá no meu Instagram, andreacosta.oficial. Andréia, me fala mais da comunidade. Eu te chamo para a gente bater um papo. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Nosso encontro começou 2 minutinhos atrasados, mas eu tenho o compromisso de entregar essa masterclass dentro de um limite de até 90 minutos. Eu vou deixar a Joyce dar suas considerações finais e em seguida a gente vai encerrar esse encontro com muita alegria. Você tem 24 horas depois do encerramento para assistir o replay. Então, compartilhe com seus amigos, aquela pessoa que está quase desesperada, está adoecendo, pensa que está ficando maluca, pensa que não tem saída. Compartilhe essa masterclass, esse link com a pessoa, para ela ver, sim, várias pessoas conseguiram. A Joyce tem vários cases de sucesso, várias clientes que passaram dentro do método com ela e tiveram êxito e conseguiram controlar a ansiedade. É possível, não se deixar dominar
por isso, pelas suas próprias emoções. Sim. Joyce, mais uma vez, obrigada. E, por favor, suas considerações finais. Eu que agradeço, né, mais uma vez, Andréia, essa oportunidade de falar para as pessoas do conhecimento e de contar um pouco da minha história, da minha experiência de vida, para transbordar na vida das pessoas que vão assistir essa aula, esse conteúdo, porque essa se tornou a minha missão de vida, libertar mulheres das prisões emocionais, através de um método que eu aplico e que leva em consideração a nossa história de vida, porque tudo que nós vivemos, ouvimos e sentimos faz parte de quem nós somos, e a nossa cura encontra-se dentro da nossa história. E nós, mulheres, precisamos aprender a nos priorizarmos, a nos colocar em primeiro lugar, e a viver a vida plena que Deus planejou para cada uma de nós vivermos. Todo ser humano, né? Então, assim, todo ser humano que passa por um processo de autoconhecimento, que revive a sua história, que detecta as suas feridas, os seus traumas e seus bloqueios, eles se transformam. Muda da água para o vinho, como se costuma dizer, né? Então, assim, todo ser humano na face da Terra pratique, entre por um método que pratica o autoconhecimento. Aprenda a se conhecer, aprenda a se amar, aprenda a se valorizar. E, mais uma vez, a nossa cura encontra-se dentro da nossa história. Então, se você está passando por ansiedade, procure ajuda profissional. Se você se identificou com a minha história, pode me procurar. Se identificou com algum outro profissional, não tem problema, procure ajuda. E coloque em prática aquilo que você aprendeu aqui hoje, porque você vai conseguir sair desse estado ou não entrar nesse estado, porque a minha missão hoje também é evitar que a pessoa passe pelo problema, né? Trabalhar na prevenção. Mas se a pessoa já está no problema, vamos tratar e sarar o problema. Mas a ideia é você não sofrer o problema. Então, assim, mais uma vez, gratidão, Andréia, e eu estou muito feliz e eu espero que essa mensagem, que essa aula ajude muitas e muitas pessoas da sua comunidade ou de quem vai assistir pelo YouTube de forma gratuita nesse período que vai ficar disponível. Mais uma vez, gratidão, uma boa noite por estar aqui. Quem esteve ao vivo nos acompanhando. É isso mesmo, pessoal. Então, eu agradeço a companhia de vocês. Deixa o like. Quem ainda não se inscreveu no canal, dá uma força, inscreva-se no canal e acompanhe mais do nosso trabalho, da nossa rotina, das nossas entregas pelo Instagram. Um abraço, bom descanso para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.